Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. A mulher de atitude. Um certo fazendeiro, um homem cristão, que tinha uma dura vida no campo, uma grande servidão, trabalhava dias após noite, um homem civilizado, honesto, e Deus o amava muito. Então esse homem desejava se casar, mas nunca encontrava uma esposa, uma mulher perfeita para o casamento. Então esse homem um dia ficou muito rico, pois recebeu uma grande herança e ficou um homem milionário. E sabia que quando ele era pobre, que não tinha nada, todas as mulheres fugiam da presença dele. Ele não era muito bonito, não tinha uma beleza tão grande, e isso fazia com que as mulheres afastassem de perto dele, pois ele era um homem pobre também. Pois em um certo dia, este homem com um ranchozinho no campo, no mato, tinha uma vaquinha e algumas galinhas no terreiro. Então, esse homem ficou rico e milionário. E como já era a área rural, então ele decidiu investir o seu dinheiro em gado, em plantações. E tudo começava a edificar, e ele começou a ficar muito rico. Ficou um fazendeiro rico e milionário. E agora aquele homem tinha uma linda caminhonete, um carro de primeira, e todos sabiam naquela região que ele era um homem milionário. E agora, por onde ele passava, as mulheres começavam a desejar, porque tinha riqueza, era dono de uma grande fazenda, de uma grande herança, e era solteiro. E onde ele passava, as mulheres o desejavam. Onde ele passava, as mulheres queriam estar com ele. As mulheres queriam casar com ele, tudo porque ele ficou rico. As mulheres esqueceram que ele era um homem feio. As mulheres esqueceram dele. Aquelas que viravam as costas para ele, agora desejavam aquele homem que ficou rico e virou um grande fazendeiro. Aquele pobre, sujo e miserável, agora foi esquecido da mente das mulheres. E as mesmas mulheres que o dispensavam, agora estão apaixonadas por ele. Então, um certo dia, ele passou por uma loira, e a loira o desejou. E no meio do caminho ele passou por uma linda morena, e a morena também o desejou. E um certo dia, então, ele pensando: olha, agora todas as mulheres me querem, todas as mulheres me desejam. E procurava achar uma mulher então para se casar. E naquele momento ele percebeu: todas as mulheres que estavam apaixonadas por ele, na verdade estavam apaixonadas pelo seu dinheiro, pela sua rica herança. Então aquele homem toma uma certa atitude. Aquele homem, sabendo que as mulheres o desejavam por causa da sua herança, então aquele homem simples e rico, e queria descobrir o meio de achar uma mulher sincera que não estava interessada no seu dinheiro, pois ele lembrava que quando era pobre, as mulheres afastavam de perto dele, por causa do cheiro do trabalho do campo, por causa que ele não era bonito, não tinha uma bela feição. Então aquele homem teve um rico plano, teve uma ideia extraordinária. Então aquele homem
se vestiu de gente pobre novamente, como ele era no princípio, e pegou um ônibus e foi para uma cidade pequena. E chegando naquela cidade pequena, ele se hospedou num hotelzinho bem simples, um lugar bem pequenininho e bem barato. E ali só estava ele com a sua mochila e algumas roupas. Aquele fazendeiro voltou, mas agora fingindo de pobre, e se encontrava na cidade pequena, e começou a passear pelas ruas e pelas praças, com seus velhos trajes que ele tinha, lembranças do passado, quando ele era pobre. E ele começa a passear pela praça, e percebe que as moças não olham para ele, pois não estava na sua linda caminhonete. Não sabiam aquelas moças que aquele homem era rico e milionário. Então ele tirou a conclusão que ele estava certo, que realmente as mulheres estavam interessadas na sua renda material, na sua herança. Então aquele homem pega, passeando para um lado, para outro, para a rua, procurando uma esposa. E vendo que as mulheres nenhuma o queriam, nenhuma sequer mulher desejava aquele homem, e isso entristeceu muito o coração daquele fazendeiro, pois sabia que as mulheres estavam somente interessadas na sua herança. Isso mexeu muito com o coração daquele fazendeiro. Isso deixou muito aquele fazendeiro muito triste, pois sabia que as mulheres usavam de falsidade, apenas desejavam a sua riqueza. E nessa cidade ninguém o conhecia, e também nenhuma mulher estava desejando o fazendeiro. Aquele fazendeiro, andando de um lado para o outro, de cabeça baixa, muito triste, pois não encontrava sequer uma moça digna para casar, para usufruir com ele toda a sua herança. Um certo dia, aquele fazendeiro se levantou-se e foi até o centro da cidade, dar um passeio na cidade estranha e pequena no interior. E ele caminhando, de repente passa uma moça bonita, de boa feição, e olha nos olhos dele, e ele percebeu que os olhos delas brilhou, e de repente então ele pergunta o seu nome, e ela respondeu, e eles dois começaram uma longa conversa, e ele percebeu que aquela moça estava interessada nele. Aquele fazendeiro tinha sua rica fazenda, e aquela mulher não sabia nunca que estava diante de um homem milionário. E ele deixou um rancho na sua cidade, o seu velho rancho, com o seu amigo morando nele, aquele primeiro rancho que ele tinha antes de ser milionário. E avisou o homem do rancho que estava tomando conta, e disse: olha o meu sítio, e quando eu chegar com uma moça, você me hospeda. Então assim foi, e ele viajou para o interior e conheceu aquela moça que não sabia que ele era um milionário. E conversa vai, conversa vem com aquela moça, e aquela moça se interessou-se nele, e ele deu as mãos àquela moça e começou a namorar, e proseando muito com ela, e pediu ela então em casamento, e ela disse que aceitaria. Mas ele disse: antes que tu aceite, primeiro eu quero fazer um teste contigo, eu quero ver se verdadeiramente tu me amas. Então aquele fazendeiro voltou para a cidade, levando aquela moça que estava disposta a casar com ele, e não sabia que ele era um grande milionário.
em vez dele levá-la para a sua casa, para conhecer a sua mansão, a sua linda fazenda, com uma grande piscina e com uma grande caminhonete, muito dinheiro no banco, ele fez diferente. Levou aquela moça para o seu rancho. O rancho que ele morava no princípio, que ele era pobre, com que as pessoas zombavam e criticavam, e as moças viravam o rosto para ele. Ele queria saber se aquela era uma mulher de atitude, se ele estaria se casando com uma mulher de atitude, uma mulher verdadeira, honesta, que o amasse de verdade, amando de uma forma verdadeira, amando a ele do jeito que ele era, e não interessado na sua grande fortuna. Aquela moça estava disposta a mostrar que o amava. Então aquele fazendeiro pegou a sua mochila e voltou para a sua cidade, e foi direto para o seu antigo rancho. E chegando naquele rancho, ele achou que a mulher se assustaria, pois a casa que ele morava, a antiga casa, era uma casa simples, feita de bambu e de barro. Uma casa simples com telhado de palha. Um rancho velho, quase abandonado. Então aquele homem pegou a moça e abrigou naquela casa, entrou para dentro com ela. Imediatamente o homem que estava tomando conta para ele, então ele entrou no carro daquele homem que estava tomando conta do seu rancho e disse que teria que fazer uma viagem rápida, mas que voltaria no mesmo dia, e que ela preparasse o almoço para ele, pois ele voltaria faminto. Então ele entrou na caminhonete daquele homem, que era o empregado dele, que estava tomando conta do seu rancho, mas na verdade ele era o patrão, ele era o dono da caminhonete. Naquele momento eles saíram e deixaram a moça sozinha no rancho, e disse com que ela fizesse o almoço. E quando então ele partiu, ela foi para a cozinha mais do que depressa, preparar o almoço para ele. E abrindo as latas, ela não encontrou nada. Não encontrou nada, nem tempero, nem arroz, nem feijão, nada, nem macarrão. Não tinha nada, só tinha lenha e o fogo e as panelas, pois o rancho estava abandonado, o rancho estava isolado, porque o fazendeiro, que era o dono do rancho, ficou rico, ficou milionário e não voltou mais naquele lugar. Aquele homem, aquela mulher teve uma grande atitude. A mulher sábia, ela edifica a tua casa, e a tola destrói. Assim fez aquela mulher, mulher guerreira, mulher de atitude. Vendo que o fazendeiro partiu, então ela, vendo que não havia mantimento nem comida, somente panela, não havia alimento algum na casa, ela então pegou uma grande panela e colocou no fogo. E quando ela colocou no fogo, ela catou algumas pedras e colocou dentro da panela com água e colocou no fogo. E começou a ferver aquelas pedras. As pedras borbulharam a tarde inteira na água, borbulhando. Naquele momento que o fazendeiro chegou, ele chegando, a primeira coisa que ele disse: mulher, fez o almoço? Sim. Então o fazendeiro assustou, pois ele sabia que não havia nada nas panelas, pois ele queria achar uma mulher de atitude, saber a simplicidade da mulher, pois ele saberia que se estivesse com uma mulher que não seria digna de casar com ele, quando ele chegasse, ela resmungaria e pediria para ele levá-la de volta para sua casa. Então ele se impressionou,
Quando ele chegou até o fogãozinho de lenha, saindo aquela fumaça, abriu a tampa da panela e o que ele achou? Uma grande sopa de pedra. Então aquele fazendeiro riu-se muito, e a mulher fechou o rosto para ele e disse: por que tu achas engraçado? Isso foi tudo que você deixou, e é o que nós vamos jantar, é o que nós vamos comer, é tudo que nós temos, pois você não me escolheu como mulher, e estou para o que der e vier. Quando existe amor, quem te ama até debaixo da ponte mora contigo sem reclamar. O amor é tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem o amor, de nada adiantaria. Aquela mulher mostrou que o amor, na tristeza, na miséria, na fome, em todos os setores, ele provou e ela passou na prova. Então, certo dia, aquele fazendeiro pegou na mão daquela mulher, que ainda não havia se casado com ela, e descobriu que ela verdadeiramente era uma mulher guerreira, mulher do lar, mulher que estava do lado do seu marido, mulher que podia se casar, que ela teria ele como um bom homem, na tristeza, na alegria, não pela riqueza, mas pelo amor. Lembre-se, você pode estar interessado numa pessoa, talvez essa pessoa não é rico, não é próspero, mas Deus dá prosperidade para ela, Deus abençoa ela, desde que ela seja limpa e pura e uma pessoa direita. A prosperidade é dom de Deus e não é dom do homem. Talvez você pode escolher um rico e viver pobre na miséria para todo sempre. E talvez você está do lado de um pobre e ficar rico para todo sempre, como nessa ilustração de hoje. Aquela mulher e aquele fazendeiro arrumaram as suas malas e caminharam então para a cidade, montado naquela caminhonete, sendo levado pelo seu empregado, e ele dizia para o empregado não falar que ele era o patrão dele, e o empregado calado, dirigindo a caminhonete do seu patrão com aquela moça, e ele de mão dada, fingindo que não era rico, e levou então para almoçar na casa do empregado, a qual era a casa do patrão, a casa dele mesmo. E ele chegaria sem ninguém saber, sem a mulher saber, que ele era o homem poderoso. E quando chegou na fazenda, então ele pegou e respondeu: mulher, é aqui que nós somos convidados para almoçar hoje. E aquela mulher resmungou muito, ficou muito contrariada. Como você me chama para almoçar na casa de uma pessoa rica? E eu venho nessas vestes simples, para que eu não te faça vergonha. E ele riu novamente. E quando abriu a porteira, uma linda fazenda, cheia de cavalos, animais, gado, pássaros, uma fazenda rica e linda e maravilhosa. E ela não sabia que ele mesmo era o dono de toda aquela riqueza, de toda aquela fazenda. Aquela mulher entrou acanhada com vergonha e viu uma linda piscina e viu uma fazenda linda e maravilhosa. Então eles serviram o almoço e ali estava o fazendeiro, e todos que estavam em volta sabiam que não era para falar que ele era o dono de tudo aquilo. E quando serviu o almoço, então esse pôs-se de pé,
abriu uma linda caixinha e disse: eu tenho uma surpresa para falar. E de repente ele abriu aquela caixa, e dentro daquela caixa havia um lindo par de aliança. Orianda manto terra anagasúpia. Deus é um Deus de providência. Deus é Deus de surpresa. Ele pode todas as coisas. Os humilhados serão exaltados, os humildes herdarão o reino de Deus. Essa mulher mostrou humildade, e o fazendeiro ficou-se de pé, abriu a caixa com aquela aliança e chamou-a em casamento, pediu a sua mão em casamento. E aquele lindo banquete, ela não sabia que era o banquete do seu casamento. Deus está preparando para você, manto, uma linda bandeja de ouro, com uma caneta de ouro, escrevendo o seu destino, escrevendo uma nova história para você, para te abençoar, para te prosperar. Deus está preparando o teu marido. Ei, homem, Deus está preparando uma esposa para você. Confia no Senhor e Ele fará. Deus está preparando. Esperei com paciência no Senhor. Seja humilde, seja amoroso. Caminhe na presença de Deus cada vez mais, e Deus vai te honrar. Envergonhados serão todos que te zombam. Deus está preparando um lindo casamento para você. Deus está apenas querendo que você seja humilde, pois Deus é Deus dos humildes. E Deus foi Deus na vida do fazendeiro, e Deus foi Deus na vida daquela mulher simples e humilde, que recebeu toda a herança. Então ele falou: olha, eu te peço em casamento. E ela em lágrimas começa a chorar de alegria, pois era o dia do seu casamento. Então o fazendeiro ainda respira bem fundo e diz: está vendo essa piscina? Está vendo esta casa? Está vendo todo esse gado, toda essa fazenda? Agora, mulher, também és tua, porque o que é meu é teu, e foi Deus que nos deu. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então ele contou toda a verdade para aquela mulher. Contou desde o princípio que as mulheres só queriam a sua riqueza, e que ele fingiu de pobre, foi para uma cidade pequena procurar uma esposa que o amasse do jeito que ele era, com a sua simplicidade, e que não estava interessada na sua fortuna, e foi ela que Deus o deu. E ele ficou muito alegre com aquela esposa, e ela correndo e abraçou aquele homem, e foram até um cartório e se casaram. E aquela mulher simples e pobre, que fez a sopa de pedra para aquele fazendeiro, agora é uma baronesa, é uma das mulheres mais ricas e milionárias daquela cidade, a esposa que amava aquele homem de verdade e que merecia toda aquela herança. É assim que Deus faz. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passa fome. Deus é fiel na vida de quem é fiel. Deus não vai te deixar despercebido. Deus não vai entregar pessoas erradas em tua mão. Deus é fiel na tua vida. Deus é Deus de justiça. Deus tem todo dia, todo o pôr do sol e o amanhecer do dia para fazer a sua justiça.
A terra está rodando e Deus está trabalhando. Esperei com paciência no Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se essa palavra falou contigo, confia em Deus, que a prosperidade quem dá é Ele. Ele prepara prosperidade para aquele que você escolheu, pois até dos passarinhos Ele cuida, quanto mais de você. Em verdade eu vou-lhe e te digo: aquelas que queriam ser ricas, mas não sentiam nada, nenhum sentimento por aquele homem, estão ainda na pobreza. E aquela pobrezinha e humilde da cidade pequena do interior, que amou aquele homem na simplicidade, do jeito que ele era, Deus deu a ela a riqueza, pois Ele é Deus que muda o tempo e muda as estações. Ele é Deus sobre a tua vida, e Deus manda te dizer: caminha e marche, eu sou contigo. Não se aparte dos retos caminhos do Senhor, porque a promessa de prosperidade são para aqueles que vivem a tua lei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus tem o melhor para você. Aquela mulher se casou-se com aquele homem, achando que ele era um homem pobre, e na verdade ele era um rico fazendeiro. E aquelas que se interessaram por ele, porque ele era rico, ainda vivem na pobreza. Deus é Deus na tua vida. Ninguém engana o Deus Todo-Poderoso. Ninguém engana um bom homem de Deus, porque Jesus é o seu advogado fiel. Deus preparou galardão de bênção para você. Seja uma mulher de atitude, seja uma mulher perseverante na presença de Deus. Sirva esse Deus com amor e com temor, e o mais Ele fará por ti. Olha a ilustração, a vida deste homem, e olha que Deus pode fazer por ti maravilhas. Aqueles que te viram passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, eles vão se arrepender e saberão que Deus é fiel na tua vida. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão,
e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, todo poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de parto, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.